Oi, 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 pessoal, tudo bem? Vamos começar hoje o 21º capítulo do nosso devocional, o silêncio que cura, para meditar. Há curas que só acontecem quando descansamos nos braços do Pai, quando confiamos que Deus está no controle de toda e qualquer situação. Um versículo para meditarmos. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura o meu vigor, guias-me na veredas da justiça por amor do seu nome. Isso está em Salmos 23, né? Um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, né? Eu amo Salmos 23. Vamos lá, vamos começar? Vivemos em um mundo que nos ensinou a correr o tempo inteiro, correr atrás de resultado, de reconhecimento, de segurança, de respostas imediatas, e pouco a pouco fomos desaprendendo algo essencial: descansar. Talvez por isso tantas pessoas estejam emocionalmente exaustas, mesmo quando aparentemente possuem tudo. O corpo até para, mas a mente continua acelerada o tempo todo. O coração continua inquieto, os pensamentos continuam em uma guerra, e existem dores que não nascem da falta de força, mas da ausência do descanso. Quando a Bíblia diz que o Senhor é o nosso pastor, ele nos apresenta uma imagem profundamente acolhedora. O pastor protege, conduz, alimenta, cuida das feridas, leva as ovelhas para as águas tranquilas e pastos verdejantes. Ele não conduz as ovelhas para lugares de destruição, conduz para o descanso. Talvez seja justamente isso que muitos de nós ainda não entendemos. Deus não deseja apenas que sobrevivamos, Ele deseja restaurar a nossa alma. Mas descansar em Deus se tornou um dos maiores desafios da nossa geração, porque descansar exige confiança. E a ansiedade nasce justamente porque tentamos controlar aquilo que está além das nossas mãos. Vivemos em um dos países mais ansiosos do mundo. Mentes que não conseguem silenciar que durante a madrugada, quantos vivem antecipando tragédias que nunca vão acontecer? Quantos perderam o presente tentando controlar um futuro que ainda nem chegou? A ansiedade faz a mente permanecer em lugares onde o corpo nunca esteve. E poucas coisas roubam tanto a paz quanto viver constantemente aprisionado em pensamentos catastróficos. Talvez por isso o descanso espiritual seja tão importante. Porque descansar em Deus não significa abandonar responsabilidades. Significa compreender que existem batalhas que não serão vencidas pela força do nosso próprio controle. A Bíblia está repleta de promessas, promessas de cuidado, de provisão, de direção, de paz, de salvação, e talvez o mais bonito seja perceber que muitas delas não existem porque merecemos, existem porque somos amados. A graça de Deus não se sustenta na perfeição humana, ela se sustenta no amor do Pai. E é esse amor aparece de maneira poderosa na parábola do filho pródigo. Depois de desperdiçar tudo, aquele filho voltou para casa destruído, sujo, ferido, com fome, descalço, talvez irreconhecível até para si mesmo. Mas o pai não esperou explicações perfeitas. Ele correu ao encontro do filho, abraçou, o beijou, restaurou. Antes mesmo que o filho terminasse de falar, o pai já estava mandando trazer roupas novas, sandálias e um anel. Naquela cultura, escravos andavam descalços. As sandálias representavam liberdade.
O anel representava a identidade e a autoridade resgatadas. Porque o amor do pai sempre foi maior do que o erro do filho. Talvez exista alguém lendo isso completamente cansado. Cansado emocionalmente, espiritualmente e mentalmente. Alguém que já não consegue mais sustentar sozinho o peso que carrega. Mas existem curas que só acontecem quando finalmente paramos de fugir e permitimos que Deus nos abrace outra vez. Talvez o Pai esteja fazendo exatamente isso agora, chamando você de volta para dentro. Não para condenar, mas para restaurar. Porque Deus nunca deixou de amar você, nem nos dias em que você se afastou, nem nos dias em que você duvidou. Nos dias em que você se sentiu indigno, o amor dele não funciona como o amor humano. Ele permanece. E talvez hoje seja o dia de renovar a sua aliança com Deus. Ou talvez seja o primeiro dia em que você finalmente compreenda que não precisa mais viver sozinho. Por isso, silencie por um instante. Respire. E permita que a sua alma descanse novamente. Porque algumas curas não acontecem quando lutamos mais. Acontecem quando finalmente aprendemos a nos entregar aos cuidados do Pai. Você gostou desse capítulo? Reflita sobre o que você leu, sobre os cuidados, sobre o silêncio, sobre o Senhor é o seu pastor, que Ele vai estar cuidando de você em todos os passos. Agora descreva nesse momento, nessas linhas em branco, tudo o que você está levando de fardo, de peso, o que está deixando você emocionalmente esgotado, até pensando em pensamentos errados de tirar a própria vida. Reflita nesse momento e escreva que nesse momento o Espírito Santo de Deus estará ao seu lado. Ele está te acompanhando e ele vai te ajudar a trazer à memória tudo aquilo que precisa ser curado. E tudo que você escrever, depois você vai orar para Deus trazer cura sobre cada item que você escrever. Que Deus te abençoe e vamos depois para o nosso próximo dia do nosso devocional. Deus abençoe.